Olá, bom dia. Vocês estão conosco nessa série Nova Vida com Rav Lightman. Bom dia, Nitsa. Nós convidamos a vocês que participem conosco nesta palestra que fala sobre a situação em que Israel está hoje em dia. Nós começamos a sentir todo tipo de sinais, com uma situação não muito agradável, parecem ser situações dramáticas que se aproximam. E hoje nós gostaríamos de conversar com Rav Lightman para receber o seu ponto de vista especial. Nitsa, talvez você possa introduzir de uma forma mais emocional. Nitsa diz, primeiro, o quadro. Nesse quadro nós sabemos que o movimento da Arvut, da garantia mútua, atua no plano como nós podemos nos direcionar ao público real. Nessa situação, digamos que somos uma organização educativa, isso é correto, mas aqui nós temos que acrescentar que, em essência, a nossa educação muito rapidamente, antes de mais nada, mude a realidade e possa invertê-la do que nós vemos hoje em dia. Podemos fazer como se fosse melhorias, melhorá-la. O que nós queríamos fazer através da guerra, podemos fazer através da educação. Isso, na verdade, não há entendimento para o cidadão comum. E aqui nós temos que ver quais caminhos, quais formas nós podemos colocar essa nossa mensagem para que, ao menos um pouco entre nós, podemos apresentar ou nos aproximar dos cidadãos de uma forma que até onde eles possam, e isso se multiplique, esse golpe se mitigue, porque as soluções que eles querem fazer através da guerra, claro que vai requerer muitos sacrifícios. Em troca, através da educação, pode ser muito mais rápido, sem a necessidade de sacrifícios. A pergunta é, como nós podemos colocar isso para a nação, para o povo? De acordo com a sabedoria da Kabbalah, está claro para nós, se nós falamos nesse sentido, o que tem que ser feito, porque através das nossas mudanças, com isso nós colocamos forças especiais, convidamos forças especiais da natureza e a nossa realidade muda, porque nós chegamos a um nível de equilíbrio novo. Isso é o que nós causamos. Se nós falamos de nós, entre nós, se falamos para os cidadãos, nós temos que, de alguma forma, explicar a eles que a união, a unidade, é o que nós temos que alcançar através de atividades, explicando atividades como mesas redondas, workshops. Essa unidade, em essência, não apenas vai facilitar as coisas, como um povo que esteja mais unificado. Nós sabemos que na hora da guerra acontece que todos começam a se consolidar e abandonam todas as disputas.
mas que a unidade entre nós, se nós a ultrapassamos, aqui tem que também ter que esteja com o sinal do movimento da garantia mútua, e que nessa unidade tem uma força especial, e a partir delas as pessoas começam a sentir uma força especial nessa unidade, uma sensação especial de calidez que eles nunca sentiram na união através de nenhum outro causador. E nós veremos pelos nossos sentidos até onde, através da garantia mútua, isso vem da Torá, do amo o teu próximo como a ti mesmo, e isso é garantia de um para o outro, que Israel são todos amigos. Se nós recebemos essas frases, que isso não pertence à religião, mas que pertence no geral à nação, porque dentro dessas leis gerais nós nos construímos como nação em outra época. Quando vocês receberam essas condições de garantir um ao outro, como diz a Torá, se nós aprofundamos um pouco mais nessas mensagens que estão nessas expressões da Torá, nós vamos compreender o que se requer de nós, até onde nós temos que nos elevar acima do ego e nos incluir uns nos outros e sentirmos-nos como uma só nação, uma só família. Até onde nós temos que tratar de solucionar todos os problemas como uma família em torno de uma mesa redonda onde um se preocupa com o outro. Se nós dessa forma nos unimos, a Torá nos garante que nós vamos ter sucesso contra todos os inimigos. Não se requer de nós realizar preceitos, fazer ações especiais, mas que o que se requer de nós é a união, a unidade. Toda a Torá é ama o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, se nós transmitirmos essa mensagem de uma forma que seja clara, aguda, inclusive eu diria pulsante para a nação, e explicar até onde nós estamos longe disso, somos individualistas e protecionistas, até onde nós temos um ódio gratuito, que no fundo, nesse sentido, se destruiu o templo e nós tivemos que sair de Israel e nós voltamos à terra de Israel apenas sob a condição para que nós voltemos ao mesmo conceito chamado a nação. E o povo, o Estado e a sociedade, que precisamente Israel pode ficar apenas se estão juntos, senão é apenas um agrupamento de exílios. Se nós explicamos essas coisas e podemos abri-las, eu penso que aqui nós temos material suficiente emocional para a difusão. Demonstrações de que hoje para amanhã pode mudar, a realidade material pode mudar. A realidade material não tem seguro que é a direção correta, que ninguém pode se opor. Por isso, não se requer de nós, eles também não vão exigir tantas demonstrações, porque essas coisas trabalham nesse sentido, porque
nós nos vemos atraídos numa hora mais urgente para estar mais juntos, mais unidos. E por isso, apenas despertando isso, em essência, depois que nós nos dirigimos de uma forma emocional e ampla, e também dramática, e começamos esse golpe, acima de tudo, sem levar em consideração a ninguém, porque fora de nós, de uma forma tão ampla e grande, ninguém fala. Inclusive, se tem movimentos que são a favor da união e do amor, eles todos não trabalham no terreno, porque nós temos uma necessidade mais elevada. É a meta da nossa vida. E, portanto, depois de sair com essa mensagem, nós temos que, no dia a dia, nos nossos canais de televisão, na internet, transmitir workshops sobre esse assunto. Que sejam transmissões ao vivo, que hoje faça-se numa praça, amanhã outra, em todas as diferentes cidades de Israel, que conversam e julgam a situação. Talvez possam ser mesas redondas e não workshop, porque no workshop a pessoa fala de uma forma fechada. Numa mesa redonda, está aberta, eles falam com relação ao mundo. Por isso eu penso que tem que ser de uma forma mais adequada, seria a mesa redonda. Que seja no dia a dia, que toda a nação esteja de acordo com o nosso chamado. Que esses debates se escutem ao redor da mesa, onde nós teremos que estar mais unidos, até onde isso vai nos ajudar, e que isso é uma proteção que nos guarda a nós, porque abrimos com isso um guarda-chuva especial. Não mísseis, ou tem que encontrar, talvez, para um nome especial para esse guarda-chuva, ou guarda-chuva da unidade, guarda-chuva da garantia, algo que seja recebido e que esse nome permaneça. E isso é o que eu penso, que nós temos que abrir em essência. O senhor falou antes que o que nós vamos alcançar com a guerra, nós podemos alcançar através da união. Eu gostaria de entender um pouco mais. Eu gostaria de entender o que nós vamos alcançar através da guerra e por que nós podemos falar que através da união pode acontecer a mesma solução. Através da guerra nós alcançamos a paz. Isso quer dizer que nós neutralizamos quem nos odeia e quem nos quer destruir. Por isso nós chamamos isso de paz. Mas que é quando para a guerra. Quantos sacrifícios são pagos por isso? É uma pergunta, por quanto tempo isso vai durar? Isso também é outra pergunta. Mas, além disso, tem outros objetivos, porque o mundo todo está interessado nisso. Europa, Estados Unidos, com a crise que eles têm. Também outros governos que estão no Oriente Médio, porque eles acreditam que possam se beneficiar dessa situação. Em geral, a guerra abre novos cálculos, contas na economia e na sociedade. Eles fazem cálculos enquanto isso não vai ser pago em dinheiro e sacrifícios e se vale a pena.
Nesse sentido, eles procedem. Então, o senhor respondeu sob a primeira pergunta, o que é que nós vamos alcançar com a guerra? E isso é o que eles querem alcançar com a guerra em cada país. Assim, eles fazem suas considerações e cálculos. Claro que eu tenho muito mais cálculos que eu não posso saber e eu também não posso dizer, mas nós aqui, fora de que nós temos que utilizar o mesmo medo, a mesma angústia, a mesma situação que tem antes da guerra com relação à união. A união que nós alcançamos normalmente com a guerra é algo transitório e pequeno, na que todos se juntam dentro do medo, do temor. E que com isso alcançam uma compensação psicológica. Que a dor dos muitos é uma compensação média, que se todos são comuns, eu compartilho essa dor com todos. Em troca, o que nós queremos é, através dessa situação sensível, a partir da qual eles fazem cálculos em todas as casas de Israel, não apenas alcançar a unidade que vem dentro do temor, apesar que o temor aqui é o disparador. Nós queremos, a partir disso, alcançar a união verdadeira, que nós não vamos nos ocultar porque nós temos alguém que nos odeia. Então nós temos que dizer muito obrigado, que através de você nós nos unimos, mas que nós temos que utilizar isso como uma causa externa, uma primeira causa. Mas vamos ir daí em adiante, continuando um pouco. Vamos começar a nos juntar através das mesas redondas, com workshops, porque nesse diálogo entre uns e outros, nós começamos a esclarecer que tem na união uma distinção, uma especialidade, que nós começamos a sentir ali uma força especial, uma nova situação, mais elevada que a nossa situação atual, que através disso nós possamos chegar a uma nova existência, porque nós, dentro da unidade, começamos a resolver situações econômicas, problemas na educação, na família, todos os problemas que tem. Os protestos que tem em cada lugar, os problemas em geral, os problemas sociais, que cada pessoa se alça e se levanta e quer realizar protestos, ou para a fábrica para protestar e nada mais. Vamos tratar exatamente, através da unidade, solucionar todos os problemas. Ou seja, nós queremos que o público em geral, a partir da sua participação em mesas redondas e workshops, pela televisão, inclusive desse tipo, que eles possam sentir que tem na união algo doce, uma sensação de segurança, uma sensação de proximidade, uma sensação especial da unidade, que atraia em geral para realizar esse método da unificação em cada coisa na sua vida, também na família, nas relações do casal, com os filhos, com os parentes, os vizinhos, com a cidade, com cada coisa. Cada vez que nós queremos fazer algo, nós vamos fazê-lo através do diálogo, da unidade, da mesa redonda. E nenhuma coisa
se faz assim, de qualquer forma, talvez comprometer nesse sentido o governo e as autoridades, que apenas com a união nós virão situações novas e mais, ou seja, nós temos que chegar à situação que o povo veja que a união, não porque assim está escrito na Torá, que esse é o fundamento da nação, em especial da nação israelita, sobre nenhuma outra nação está escrito assim, que a união de verdade é o ponto que sem ele nós não vamos solucionar nenhum problema nacional, porque é a nossa base fundamental. O senhor poderia abrir um pouco esse tema da união? O que é unir-se? Quando a gente fala com a comunidade, com o público, o que é unidade? O Ravi diz, se eu falo um pouco, ao menos, como na escola, eles explicam da economia, da física, biologia. Dessa forma, a unidade é como nós aprendemos da natureza e aprendemos dessa crise que é chamada global, que todos estamos conectando, queiramos ou não. Nós vemos o efeito mariposa, que dizem que existe. Nós vemos que fazemos algo ao planeta e num outro lugar tem a causa. Eles jogam plástico no oceano. Então, em Groenlândia, o gelo derrete e de repente tem um tsunami. Os cientistas, na ciência, tem muitas pesquisas que eles veem isso, que de uma forma muito clara, que tem uma influência recíproca, porque nós estamos como se estivéssemos numa bolha chamada natureza. E nessa bolha, nessa esfera na qual nós existamos, ali tem leis absolutas, que também desenvolveram a nós, essas leis desenvolveram a nós não estamos fora dessa esfera, nós estamos dentro. Muitas vezes nós pensamos que nós somos donos, mas hoje nós vemos que nós estamos sob essas leis e não temos nenhuma possibilidade de nos salvar dessas leis, dos golpes da natureza. Nós temos que entender muitas leis pelas quais nós existimos pela força. E agora, a lei que se revela, em especial, é a lei da relação integral, da conexão de todas as partes da natureza, inanimado, vegetativo, animal, em todas as partes, tanto em cada nível, de uma forma que tudo está conectado e relacionado um com o outro. E se esse sistema está mais ou menos em equilíbrio, então nós vivemos. Então tem todo tipo de salto, houve o tempo das eras glaciais, a época do aquecimento global. Mas agora é muito importante saber, porque nós somos os causadores dessas mudanças dramáticas que ocorrem na natureza. Não apenas na natureza, mas através das relações entre nós, através da conexão entre nós, que nós nos encontramos numa mesma rede da qual estão relacionados o inanimado, o vegetativo, o animal e o homem. E nessa rede nós existimos e com os nossos pensamentos, desejos e relações, não em ações físicas, mesmo que em ações físicas nós vemos, se na força do cérebro, que é a força mais elevada de todos esses níveis,
é a força mais potente, porque nós vemos até onde o cérebro, quanto esforço mental queima energia. E toda a atividade que isso faz, e essa ativação não é pelas forças dos nossos braços, mas nós ativemos através disso campos de força. Nós vemos que nosso pensamento, o nosso desejo, as relações entre nós, eles podem ser os causadores mais fortes que influenciam todos os níveis da natureza, inanimado, vegetativo e animal, e também a sociedade humana. Nós temos que levar em consideração, é o que eu quero dizer, que exatamente para a pessoa que tem uma escolha, uma livre escolha, para fazer ações de unir-se ou ao contrário, de beneficiar a relação do sistema em toda a realidade com a sua participação correta. Ou seja, que ele quer trazer tudo para o equilíbrio e a calma, o equilíbrio de forças de todo o sistema. Exatamente, a pessoa tem a possibilidade de causar que ele se vê com isso, ele vê todas as soluções para as crises somente sob a condição que ele, de forma metódica, ele se preocupa com o equilíbrio de todas as partes da natureza, que tudo venha para a calma, o equilíbrio, a completitude, a harmonia, porque toda a natureza em geral é um sistema que sai do seu equilíbrio a partir da nossa participação não adequada. Então, a partir da participação correta, pode chegar ao equilíbrio. E nesse momento, a situação atual e existente, eu quero sentir a situação do cidadão. Ele não pensa que agora ele tem que equilibrar a natureza, mas ele pensa o que ele quer alcançar, essa sensação de segurança e de bem-estar. É a sensação de uma força, sim, que nós a conhecemos. Quando tem uma época de guerra, nós nos juntamos, nos unimos e chegamos a essa sensação. Mas como podemos chegar à sensação de união e segurança sem que esteja uma ameaça? Mesmo que essa ameaça esteja na porta, mas nós não podemos senti-la para que podemos nos juntar um momento antes. O que o senhor fala é muito alto, que nós podemos mudar através do pensamento e da unidade com esses sistemas. Vamos nos preocupar, por enquanto, que estejamos todos juntos e unidos. Nós não mudaremos a realidade, mas nós não explicamos a eles que mudamos a realidade. Nós explicamos que teremos uma sensação melhor. Na verdade, a realidade não muda, apenas a sensação. A pessoa com sorriso vai morrer. Eu digo que não vai morrer se nós vamos de verdade mudar a natureza. É muito elevado para ele que ele morra, mas que ele morra sorrindo. Qual é a diferença? Explique um pouco, diz a Nietzsche. A diferença é vida ou morte. Qual a diferença na percepção? Você tem razão. Se nós não nos colocamos uma explicação comum, com a explicação psicológica, que vamos nos juntar, que isso sempre nos salvou, isso sempre nos ajudou, não além disso, isso é compreensível para cada pessoa. E a verdade é que ele não tem que saber mais que isso entre nós. Isso é correto. E pelo fato que eles se juntem a partir de nós, isso vai atuar. Será suficiente. Eles vão começar a sentir, a partir dessas ações,
das mesas redondas e workshops, eles vão ter uma ideia clara e uma sensação que de verdade pode-se a partir da unidade alcançar uma força especial sobrenatural. Assim eles sentirão. Tem como o espírito que vem de dentro, que os eleva e os transforma, os faz como se eles fossem imunes. Imunes contra mísseis. Eu gostaria, para poder completar essa imagem, voltar ao que o senhor falou anteriormente e ter uma imagem mais completa. O que poderíamos alcançar com a guerra, nós podemos alcançar através da unidade. O que poderíamos alcançar com a guerra era alcançar paz ou segurança, se não é paz, a cessação da ameaça. E falamos, inclusive, que talvez a situação econômica poderia ser melhor. E agora que tem essa segunda parte, o que alcançamos através da união? Através da unidade podemos alcançar melhorias econômicas, tudo nós podemos alcançar, porque a unidade não trabalha que nós, através da destruição dos meios econômicos. Então nós, outra vez, podemos desenvolvê-los. Não tivéssemos necessitados como se não tivéssemos necessitado da destruição, nós não estamos mais no mundo com que o preenchemos com o que precisamos ou não. Por isso, a partir do que nós cheguemos à guerra, a partir da guerra, tem um território como se fosse livre na economia. Nós aqui, a partir da união, o que nós fazemos é revelar uma economia nova, uma economia de unidade, não de competição, que em essência acabou, por isso vem a crise. Se nós começamos com isso, voltaremos a essa situação. Europa e Irã seguem a mesma situação. Por isso que acontece aqui, e que nós temos que entender, é que nós podemos, a partir da união, encontrar uma abertura para a mudança do mundo, para a mudança da humanidade, para uma mudança de atitude com relação aos sistemas que nós construímos, que é o sistema econômico, familiar, científico, cultural, governamental, os sistemas sociais, financeiros, econômicos, claro, todos estão em crise. Tudo o que a pessoa desenvolveu ao longo dos milhares dos anos de desenvolvimento, tudo está colapsando. E, portanto, a guerra, inclusive uma guerra mundial, começasse, vai fazer com que retornemos a alguns anos. Se nós vamos sem guerra, mas com unidade, nós encontraremos na unidade o mesmo modelo que é adequado, que está em concordância com a natureza integral. Porque a união está em concordância com a natureza. Portanto, resulta que nós podemos aqui encontrar uma nova atitude em todas as crises, na educação, ciência, família, economia, na área financeira, apenas em consequência da unidade. Porque agora nós atuamos dentro da desunião e competência. Se atuamos de forma oposta, agora nós estamos opostos à natureza. E isso é, em essência, a causa da nossa crise. Então, nós, dentro da unidade, através da unidade, vamos atuar
em identificação com a natureza. Então chegaremos, em consequência do equilíbrio com a natureza, a soluções a partir das quais nunca entraremos em crise, porque sempre estaremos adequados aos sistemas da natureza. Nietzsche diz: agora eu entendi por que é bom se unir. A próxima pergunta é: como nos unimos? Como se une? Como se faz essa ação que o Senhor descreveu, essa unidade? O Ravi diz: primeiro, isso vem a partir de infinitos artigos, de pequenos clipes, a partir dos quais nós inundamos todos os meios de comunicação ao qual nós possamos chegar. Isso é o primeiro. Segundo, a nossa televisão e internet. Nós temos o canal 66, temos internet, nós temos que começar a colocar de uma forma agressiva, com pressão, o quanto máximo seja possível. Essa posição, essa atitude tem que estar nos nossos programas, a partir dos quais as pessoas possam se emocionar em conjunto conosco. O fato que nós trazemos esse modelo, que ele se inclui nisso, e isso se estende para o povo, e com isso nós podemos mudar essa situação. E não tem muito investimento, nem muito dinheiro, porque muitos desses lugares nós não compramos. Isso não depende de alguém que está sentado lá em cima, e ninguém pode se opor a isso. Porque a quem que você vai se opor? Contrário ao amor e à unidade? Ninguém pode falar alguma coisa. E, portanto, aqui está tudo aberto e depende unicamente de nós. Ou seja, nós temos que sair com uma mensagem clara para o público que nos escuta, como nos unimos, que nós temos que incitá-los, nós temos que cutucá-los um pouco, utilizar esse mesmo temor, inclusive esse temor oculto e todas as angústias internas, tirar um pouquinho para fora, para não causar, cuidado para não causar rechaço, mas para aproximá-los. Como a realidade da pessoa muda no dia a dia, desde o momento que ele começa a fazer essas atividades de unidade. O Ravi diz, ele tem que sentir que muda, que a relação dele com a nação, com a guerra que se aproxima, tudo começa um pouco a se comportar de uma outra forma. Isso dá para perceber no supermercado, no comércio. As pessoas começam a ficar mais sensíveis umas com as outras. Elas ficam mais quietas. Na época da dor, nós temos que, de acordo com isso, utilizar essa situação, que seja algo bonito, algo cômodo, que veja que nós estamos na mesma onda. Agora também tem a preparação para as festas, e então ainda não é tanto, mas eu penso que para o próximo ano, no novo, e também no Yom Kippur, nós temos que sair com isso, porque no começo do ano, e o Yom Kippur depende todo o ano, até quanto nós nos elevamos das coisas más às coisas boas. Por isso, se podemos começar a trabalhar. Sair com o que? Diz o Oren.
sair com a explicação que apenas na unidade nos dias terríveis, ou dias que nós fazemos cálculos próprios, apenas a unidade depois dos cálculos, isso é o que o povo tem que fazer, que a nação tem que fazer, um julgamento, até onde está unido, até onde está conectado, até onde realiza o amo ao teu próximo, como a ti mesmo, aquilo que a Torá exige, como nós nos fizemos como povo, como está escrito na posição do Monte Sinai. Se nós fizermos isso, claro que nós vamos sentir mudanças. E nos dias terríveis, é o tempo mais adequado, é o melhor tempo para isso. Nós temos que fazer um golpe de disseminação em todos os locais que seja possível. E inclusive comprar espaços nos grandes jornais, como se fossem informações. Qual é a relação do amo teu próximo como a ti mesmo? Isso existe há bilhões de anos. Qual é a relação do amo teu próximo como a ti mesmo? E a destruição do templo, que vieram e nos tiraram da terra de Israel há 2000 anos. Rabi Akiva gritou. Não gritou para os seus alunos, vamos fazer outra coisa. Mas ele gritou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não queremos aqui uma destruição, então nós temos também que gritar assim. Gritar o quê? Perguntou Oren. Gritar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Unam-se. Na unidade entre nós tem uma força que distancia a todos os que nos odeiam. Por quê? Pergunta Oren, eu não sei exatamente por quê. Eu vejo que assim aconteceu na história. O Oren diz, a unidade entre eles? Não, a unidade entre nós. O Oren diz, eu quero usar a mesma fórmula do outro lado. Em frente a nós está um outro povo, o povo iraniano. Se o povo iraniano tivesse unido, eles vão ter sucesso na sua tarefa contra nós? Ou seja, na situação da guerra tem dois lados. Quem está mais unido é quem ganha? Sim, diz o Ravi, mas não é em equivalência, porque o povo de Israel tem uma tarefa especial, tem condições especiais do porquê existe a natureza, que tem que estar unidos e tem que ser luz para as nações. Por isso, a unidade que tem que ter nele e a unidade que tem que ter no povo iraniano tem uma unidade de forma natural. Em Israel não tem uma unidade natural. São como frutos secos que estão dentro de uma sacola. E nós unicamente, se estamos juntos, pertencemos a uma só nação. Por isso, você não pode fazer uma comparação equivalente entre a unidade deles e a nossa unidade. A unidade, o Ravi diz, em geral em cada nação, em geral, assim foi na história, sempre foi contra de outra nação. Eles têm uma unidade nacional. Se tem que acontecer algo que se fosse por cima, tem que ser contra alguém. A nossa unidade é do zero para poder existir, desde o princípio. Sem isso nós não existimos. Não entendi, diz o Oren. O que há conosco? Conosco não tem uma unidade natural. Nós não somos um povo. Nós somos o juntar-se dos exiliados. E também, uma vez nós não fomos um povo, apenas saímos de Babilônia como consequência de seguir Abrão. Por isso, se nós queremos passar a ser de exilados a uma nação, nós temos que nos unir.
Se não é assim, nós chegamos aqui, a terra de Israel, para ser uma nação, a nação de Israel na terra de Israel, como está escrito no documento da independência. Agora, para fazer de nós de verdade uma nação, a natureza faz conosco todo tipo de golpes e problemas sem cessar para nos obrigar a nos unir. Desde que nós chegamos aqui e até o dia de hoje, com tudo que nós fazemos, tudo contrário a nós. Por quê? Porque todos encontram e essa ameaça não vai parar. Se nós temos sucesso de alguma maneira de calar o Irã, com isso nós vamos alcançar algo? Nada. Nós temos que entender que aqui tem uma tendência diferente, uma causa diferente na história, nos obrigar a nos unir. E se nós, em troca de revelar essa causa verdadeira e de realizar as coisas e corrigir isso, em troca disso, vamos e apagamos o Irã, que faz aqui um trabalho sobre nós para nos obrigar a nos unir, para que nós façamos isso, nós então não faremos nada, porque é como se nós anulamos o causante atual e em troca disso virá um outro causante com uma ameaça muito maior. Digamos, todas as nações vizinhas vão se juntar contra nós, inclusive Irã. Vai ser melhor? Mas tudo que o Senhor fala não é algo novo. E isso acontece durante 60 anos. Isso aconteceu durante 60 anos. Inclusive mais de tempo. E isso não vai terminar. Eu digo que a solução não está nisso, diz o Rav. A solução é que nós construímos uma nação e um Estado no qual estamos unidos como nação. Isso é que nos falta. E todos esses causadores internos e externos que nos incendiam e vêm a brigar conosco, isso é apenas para nos obrigar para a unidade, porque no nosso fundamento está escrito que a garantia mútua é o fundamento da nação. Ama o teu próximo como a ti mesmo é a meta. Qual é o significado de estar unidos como nação? Estar unidos como povo de Israel. Isso quer dizer que temos que estar unidos como só homem, como só coração. De acordo com a sua ideia, com a minha e com a dela, nós temos que nos unir e avançar de acordo com os nossos esclarecimentos. E em nenhum lugar, apesar que existam milhões de livros, ninguém vai entender o que está escrito, apenas as ações. Comecemos a nos juntar e vamos ver, mas temos que ir na direção da união. A unidade tem que estar acima de tudo. Tem problemas, confrontações? Sobre isso nós temos que nos unir. O tempo todo sobre isso, entender que todas as coisas fora da unidade vêm para que nos cause a nossa unidade. Que todos os problemas são revelação da falta de unidade. Tem problemas, eu tenho que me levar. Eu não entendi. Em Israel tem vários confrontos em toda a comunidade. O que quer dizer acima, se unir? Acima. Tanto no âmbito do governo, da economia, em cada âmbito que podemos ter, tem milhares de ideias e cada um acredita que a sua ideia é a correta. O que o Senhor sugere? O Rav diz, o que eu aconselho é ver o nosso próprio corpo, onde cada órgão atua de acordo com seus sinais, o pulmão, os rins, o fígado, o coração, cada um trabalha na sua própria direção, como no automóvel, onde uma parte, os pistões trabalham de uma forma,
o outro de outro, em todas as direções diferentes, mas tem uma meta única, que essa meta os unifica em todos os seus trabalhos. Por isso, chegar à unidade em cada um da sua forma, para que nos movimentamos juntos dentro do alto da sociedade ou do mesmo corpo, com todos os órgãos diferentes. E qual é a fórmula, a máxima, a vida máxima unificada? Isso é o que se chama o nível de saúde. Eu não entendo como isso é adequado para o governo, porque, por exemplo, se no coração tem duas ideias, como ele tem que atuar? Eles vão quebrar, eles vão se colapsar. Não que o senhor pega um âmbito especial, o senhor seria responsável pela área econômica, o outro da área financeira, depois nós nos juntamos e quando sintetizamos essa atividade, fazemos para o benefício da sociedade em geral. Na sociedade israelita isso não é o que acontece. Qual é o significado? Dentro da prática isso não é compreensível. O que eles fazem? Eles se elevam acima das disputas para chegar a uma meta unificada, ótima, como uma mesa redonda, onde uma família se senta e debatem. É o que nós fazemos. Normalmente são por problemas de dinheiro. Então, vocês discutem. Eu digo, nós, no final das contas, temos que chegar como na família. Nós temos que chegar a algo comum dentro da unidade. E não a partir de enganos e pela força. Senão, dentro do amor, que cada um entenda o outro. O avô, o bebê, a avó, a filha, eu, todos nos sentamos ao redor da mesa e conversamos como cortamos o bolo. Talvez seja um pouco mais difícil como entender esse problema. Por exemplo, no tema do Estado, tem que fazer tal processo com outro Estado. E uma pessoa pensa para fazer de uma forma, o outro de outro. Como se chega a uma decisão compartilhada. Tem um perigo, uma ameaça, nós temos 3 ideias diferentes. O que fazemos? O Ravi diz, se nós nos elevamos acima do ego de cada um, que tratamos de nos elevar acima do ego de cada um, que eu quero justamente porque que a minha própria ideia seja que ganhe, se eu me elevo acima do meu ego, eu digo apenas a minha ideia no máximo que é possível de uma forma racional. Eu trato não de conversar com palavras bonitas, nem por pressão, mas que eu quero ir com todos a uma decisão correta, que seja uma decisão na qual se joga o destino de todos. Por isso, resulta que cada um se coloca neste lugar num nível igual com os outros. Apenas a diferença está na solução que cada um propõe, mas não na pressão. E então, todos debatemos dentro do amor, dentro da unidade, e dentro do amor e da unidade que nós nos juntamos, nós trazemos então todas as soluções. Nós aí vemos então como começa a se esclarecer dentro da unidade, se esclarece, não pelo fato que nós nos sentemos um frente ao outro numa mesa, mas porque nós nos encontramos com os nossos corações e mente no centro da mesa. Não temos alternativa. Senão trazer tudo, a forma da nação,
a forma de uma só pessoa. Então, dentro da união, decidir. Mas antes tem que chegar a isso. Nós sabemos, diz a Nitsa, que na vida, inclusive nos relacionamentos, no relacionamento do casal, é difícil chegar à unidade. Por acaso chegar a uma relação de unidade na nação não precisa de atividades de outro tipo. O que eu quero tentar é sentir essa diferença. Se duas pessoas não podem se juntar, como se junta toda uma sociedade? O Ravi responde: se essas pessoas sentem a necessidade da unidade, o seu número não determina nada, inclusive 1 milhão, inclusive toda a humanidade. Tudo depende se a tendência deles vai ao centro compartilhado ou se cada um pensa por si. Se cada um pensa por si, então, inclusive 2 não tem lugar. Se eles querem se consolidar, cristalizar, juntar-se, é o contrário. Ou seja, tudo depende da preparação. Preparação para quê, diz o Warren? Que tipo de preparação? Ravi diz: preparação, explicação do que acontece. O que acontece agora e o que é o que se chama o conceito da unidade, da garantia mútua. O amo teu próximo como a ti mesmo. Todos os de Israel são amigos. Ser com um só homem como um só coração. O que é que todas essas expressões dizem sobre a base da nossa nação? Que nós devemos alcançar esse conceito de estar nele, dentro dele. O que quer dizer, diz Warren, que a explicação, a linha de explicação que o Senhor propõe é o amo teu próximo como a ti mesmo. O Ravi diz que sim, claro, essa é uma meta distante. O que eu coloco em princípio é unir-se em garantia mútua. Não garantia para garantia, mas que o Senhor propõe com um fundo especial, uma garantia com escudo nacional. A garantia como escudo nacional. O Senhor fala que isso pode ser o melhor escudo que pode ter na nação. O Ravi diz: nós não precisamos atacar a ninguém, nós atacamos a nós mesmos o que temos em contra da unidade. Esta é a linha de explicação que o Senhor sugere. Agora, com essa conversa, o tempo acabou, mas eu queria que essa definição nós possamos desenvolvê-la. Obrigada, Ravi Lightman, obrigada, Nitsa, obrigada a vocês que estiveram conosco. Nós continuaremos a garantia mútua como escudo da nação.